No ar. Tá no ar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Aline Moreira. E hoje a gente está iniciando mais um dia do primeiro simpósio Bem Viver Sem Glúten. Esse simpósio está sendo realizado em parceria com a Celbra, Seção Minas, e durante os dias 15 a 19 de maio, nós estaremos aqui no formato de live, compartilhando informações sobre a condição celíaca, sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca, sobre a contaminação cruzada e a importância de se chegar a um diagnóstico conclusivo e da rede hoteleira de restaurantes estarem preparados para receber os celíacos e as pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, eu peço para vocês, nesse início, compartilharem, convidarem mais pessoas para aproveitarem o tema de hoje. É só clicar no aviãozinho, convidando mais pessoas, para a gente poder levar bastante informação para todo mundo. E eu quero agora convidar a Ângela Pereira Diniz, presidente da Celbra, Seção Minas, para apresentar a nossa convidada e o tema de hoje. Seja bem-vinda, Ângela, obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de a gente estar levando informação, compartilhando as nossas experiências. Então, vamos lá, obrigada. Olá, Aline, boa noite. Olá, doutora Gláucia. Olá para todos e todas que estão nos assistindo. Muito obrigada por vocês estarem conosco. É um grande prazer estar participando desse simpósio. E hoje a nossa convidada é a doutora Gláucia Rubner Gonçalves. Ela é nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia funcional. E vai falar para a gente hoje sobre doença celíaca versus sensibilidade ao glúten não celíaca. A doutora Gláucia já é uma conhecida nossa, já esteve conosco no congresso aqui nacional em 2006, já fez palestras para a gente na Associação de Celíacos. Então, doutora Gláucia, sempre um prazer revê-la. Boa noite, desejamos um bom trabalho, fique à vontade. Oi, Ângela, boa noite, Aline, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje, essa noite, falando um pouco para vocês sobre a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é algo tão corriqueiro e comum hoje no consultório, né? Então, eu espero conseguir contribuir com um pouco mais de informação. Imagino que aqui tenham celíacos já de mais tempo de diagnóstico e também pessoas de diagnóstico mais recente. Então, vou tentar usar aqui uma linguagem bem simples, facilitar bastante o entendimento para que todos possam aproveitar um pouco, né, das informações. E, ao final, se tiver alguma pergunta, a gente abre um espaço aqui para poder esclarecer. Combinado? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu montei uma aulinha em forma de slide, acho que assim fica mais didático, tá? Então, vamos lá. Eu só preciso da permissão aqui para compartilhar a tela. Só um minutinho. Como que eu compartilho? Isso. Conseguiu, Gláucia? Isso. Vocês conseguem me ver? Sim, tá ótimo. Ok. Então, vamos lá. Bom, então, o nosso tema de hoje aqui, né, eu vou falar um pouco, no geral, aí, do que seria a questão da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten, e várias nuances aí que a gente tem, tá? Então, a primeira coisa que, por incrível que pareça, ainda é a dúvida de muita gente, é o que é o glúten, tá? Então, o glúten, ele é uma fração de proteína onde a gente encontra aí no trigo, no centeio e na cevada. E eu trouxe aqui para exemplificar o trigo, que ele tem, dentre essas proteínas, algumas que a gente chama de proteínas solúveis e as proteínas de reserva, que no caso seria a gliadina e a glutenina, que são as frações que são bastante tóxicas para quem tem a doença celíaca, né? Então, em relação aos transtornos gerados pelo consumo do trigo, a gente tem aí de forma mais geral a alergia ao trigo, a doença celíaca,
a sensibilidade ao glúten não celíaca e a ataxia do glúten, tá? Isso hoje vamos dizer assim, é o começo de uma série de problemas que podem vir em decorrência desse consumo para quem tem mais susceptibilidade a problemas ao consumo, né? Então, hoje já está bem esclarecido também o código, né, a classificação internacional de doenças. Ele tem aqui já o código tanto da doença celíaca, que esse aqui já é mais antigo, mas a sensibilidade ao glúten não celíaca, ela entraria aqui, deixa eu colocar um apontador aqui, fica mais fácil, né? Entraria aqui como uma absorção que praticamente ela é crônica, tá? E a gente já tem também um código para ela, que seria o K90.4. Então, em relação à doença celíaca, eu prometo para vocês que esse vai ser um único slide com muita coisa escrita, tá? O restante vai ser mais simples. Ela atinge qualquer faixa etária, tá? Antigamente pensava-se que era uma questão só de criança, porque a criança não crescia, não desenvolvia quando fazia introdução alimentar, tinha contato com glúten, porque arrebentava ali todo o intestino e atrapalhava toda a questão da absorção, e hoje a gente já sabe que isso não é verdade, inclusive a maior parte dos pacientes que eu tenho no consultório celíacos, eles tiveram o diagnóstico na fase adulta, tá? Então não tem mais isso de ser de criança. Outra coisa, é uma doença autoimune. Doença autoimune é quando o corpo perde a capacidade de lidar de diferenciar aquilo que ele tem que combater, que vem externo para proteger a gente, e aquilo que é próprio da gente. Então, ele começa a atacar o próprio corpo. E no caso da doença celíaca, isso acontece na parte do duodeno, que é a primeira porção ali pós-estômago. Eu vou mostrar isso ainda para vocês aqui, para ficar mais fácil. Então, estima-se que já tenha um celíaco a cada 100 habitantes, não é um problema tão diferente assim, aliás, tem sido cada vez mais comum. Acontece tanto em pessoas magras quanto naquelas que estão acima do peso. Antes também acreditava-se que pelo fato de ter uma dificuldade de absorção de nutrientes, as pessoas estariam sempre muito magras, sempre muito caquéticas, isso a gente já vê que não é mais uma realidade. Muitos dos sintomas não acontecem só no intestino, embora a grande parte comece por lá, porque a partir do momento que eu tenho toda uma manifestação no intestino, isso vai abranger o corpo e vai causar problemas em variados órgãos. Então, pode ter problema neurológico, problema articular, problema de pele, problema digestivo, né, de uma maneira geral. Então, assim, são muitos problemas, tá? Em mulheres, muito comum a questão da infertilidade, então, em decorrência da doença celíaca, que pode ser descoberta aí tardiamente. Então, não acontece só no intestino, toda essa manifestação vai abranger, é um problema sistêmico, né? Acontece também tanto quadros de diarreia quanto de constipação, então não é só aquela pessoa que também, por ter uma dificuldade de absorção, aquilo lhe forma uma diarreia e ela fica caquética, pelo contrário, né? Inclusive algumas pessoas, elas podem ter oscilação entre diarreia e constipação, né? Alguns indivíduos, por incrível que pareça, podem ser assintomáticos, já peguei caso, tá? Inclusive de paciente que estava em rastreamento de doença celíaca, porque um parente teve o diagnóstico, teve a indicação de fazer o rastreamento, a pessoa não tinha sintoma nenhum e descobriu que também era celíaca nesse rastreamento, tá? Então, ou seja, eu falo que ela teve bastante sorte, porque quando ela já tem um diagnóstico precoce, fica muito mais fácil de conseguir atuar aí e tratar, né? E conseguir controlar. Nem sempre o paciente tem celíaco na família, embora a doença tenha uma correlação genética. E é uma coisa também que, às vezes, não tem na família porque ele foi o primeiro a ser diagnosticado. A partir daí, a gente sempre tem notícia de vários parentes que têm algum sintoma que é recomendável fazer a investigação, tá? E a questão genética, ela existe realmente. O teste genético, ele ajuda, ele é uma ferramenta que a gente pode usar, mas ele não diagnostica. O fato da pessoa ter o gene não quer dizer que ela vai manifestar a doença celíaca. Então, nesses casos, a gente vai monitorando e observar. Se ela tem o gene, tem sintoma, é claro que ela tem uma chance maior de diagnóstico, tá? Outra coisa é que ela deve ser investigada sempre em pacientes que têm alguma doença autoimune. Então, eu atendo no consultório com bastante frequência pessoas com outras doenças autoimunes, principalmente tiroidite Hashimoto, que é um tipo de hipotiroidismo autoimune. Então, sempre que o paciente já chega com alguma autoimune, uma psoríase, uma outra doença autoimune, espondilite anquilosante, tá? Então, qualquer doença autoimune, dentre várias outras que a gente tem, precisa investigar.
tem que ter uma equipe bem preparada para o diagnóstico, até mesmo para ter essa noção do que é, tá? Muitas das vezes é um dentista que observa que o paciente tem muita afta, que ele tem uma alteração do esmalte dentário. Pode ser aquele psicólogo onde o paciente relata, né, o psiquiatra ou o neurologista, o paciente relata aquela mente anuviada, aquela dificuldade de foco, de atenção, de raciocínio, aquela agitação mental. Enfim, dos vários sintomas que a gente detecta e que fazem parte, né, das queixas, se a gente tem um profissional com um olhar preparado para isso, encaminhar o paciente, orientar para que ele vá em busca desse diagnóstico, é super importante. Então, é importante que todos os profissionais de saúde tenham esse olhar, né? O tratamento é alimentação isenta de glúten e de contaminação cruzada, não existe nenhum medicamento ainda com relação à doença celíaca, então é a forma que a gente tem realmente de restabelecer. E o nutricionista, ele entra muito nessa parte, porque a gente precisa equilibrar, a gente pega geralmente esse paciente com o intestino destruído, né? Ele vem peregrinando há muito tempo pelo diagnóstico, já com vários problemas, e quem dirá até outras doenças que surgiram em decorrência dessa doença celíaca, dessa má absorção de nutrientes. Então, pessoas que chegam com osteopenia, com osteoporose, com anemia, enfim, com muita deficiência nutricional, e que através da alimentação, e quando necessária a suplementação, a gente precisa corrigir. Então, o tratamento, o nutricionista entra muito aqui nessa questão de orientação. E o acompanhamento multidisciplinar é fundamental, né? O paciente, ele precisa ser acompanhado aí com tudo que for necessário para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível, né? E os sintomas nunca devem ser desconsiderados, né? Eu sempre falo, o paciente não senta na nossa frente à toa, então se tem qualquer queixa, a gente tem que investigar, independente de ser uma doença celíaca ou não. Já no caso da sensibilidade ao glúten não celíaca, também atinge todas as faixas etárias, não é uma doença autoimune, né? Existem muito mais pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca do que celíaca, então a gente estima aí que em torno de 6 a 10 vezes mais pessoas são acometidas em relação à doença celíaca. São os mesmos sintomas, porém eles fazem os exames e a gente não positiva nos resultados. Então os anticorpos são negativos, a biópsia não se confirma, mas o que se observa é que quando faz a retirada do glúten, todos os sintomas melhoram. Então, daí surgiu esse termo, é uma sensibilidade ao glúten, mas não é celíaca porque ela não gera toda aquela reação imunológica. Mas também não quer dizer que não possa vir a ter. Então, por isso é que o tratamento é exatamente o mesmo, inclusive com os cuidados relacionados à contaminação cruzada. Ontem, a live de ontem aqui do evento, ela foi sobre contaminação cruzada. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente que assista, que foi bem detalhado e vai ajudar bastante a entender um pouco mais o que é isso, para quem não sabe. Então, a gente tem aqui alguns estudos que mostram, por exemplo, que a manifestação de sintomas em relação ao glúten, ela é um pouco diferente, tá? Então, nessa primeira coluna, eu tenho aqui o celíaco, nessa segunda, sensibilidade ao glúten não celíaca, na terceira, alergia a trigo. Então, se eu pego aqui uma lista de sintomas, eu vejo que eles não são comuns a todos, né? As questões respiratórias, por exemplo, elas são muito mais comuns em quem tem o processo alérgico ao trigo, né? E eu tenho alguns sintomas, como, por exemplo, eczema, que foi uma coisa que eles dosaram aqui, que para o celíaco não deu, né? Mas para quem tem sensibilidade ao glúten ou alergia ao glúten, pode ser uma possibilidade. Eu tenho aqui, por exemplo, um atraso da puberdade, e que é uma questão nem tanto, vamos dizer assim, digestiva, né? Que é muito mais comum em quem tem doença celíaca do que quem tem os outros quadros. Então, é um quebra-cabeça que a gente precisa ir fechando aí de acordo com os sintomas que o paciente descreve, né? Se a gente pensar nas pessoas que têm aqui a sensibilidade ao glúten não celíaca, foi feito um estudo também onde eles viram que a maior prevalência era em mulheres com idade em torno de 38 anos, e quando a gente vê esses sintomas, a gente vê que é muito comum no dia a dia as pessoas queixarem, né? Diarreia, constipação, alteração do trânsito intestinal, que é quando o intestino oscila entre diarreia e constipação, ele não tem uma frequência, mais ou menos, naquele ritmo ali que ele já, né, é estabelecido. Dor abdominal, desconforto, ganho de peso, dor de estômago, náusea, refluxo e afta. Então, a gente percebe que se a pessoa costuma ter isso aqui com forma muito recorrente, ela pode não só ter a sensibilidade ao glúten não celíaca, mas também a doença celíaca. Então, por isso é que precisa atentar, são sintomas bem comuns, e esses aqui são apenas alguns do que a gente vê, né? Porque foram, na verdade, os que foram mais relatados nesse estudo que eles fizeram. Então, onde que a coisa começa, né? Eu tenho aqui o estômago, aqui por trás eu tenho o pâncreas passando,
Tá? Passou o estômago, eu tenho essa primeira porção aqui, essa primeira parte, né, que é o duodeno, que é onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. Então, é exatamente aqui que é feita a biópsia. Então, o endoscopista ele tem que chegar, né, o endoscópio ele tem que passar do estômago e chegar nessa parte aqui para conseguir fazer a biópsia, tá? Dificilmente ele vai conseguir olhar pelo endoscópio onde que está uma área lesada ou não. Então, ele faz naquela parte ali onde se recomenda que faça a biópsia, tem uma quantidade aí de amostras também que ele precisa obedecer, vamos dizer assim, né, o mínimo de amostras que ele precisa tirar, e às vezes pode acontecer de nem sempre ele pegar aquela parte que está mais lesada, vamos dizer assim, que vai ser feito o diagnóstico. Então, é preciso, na medida do possível, eles tentar, né, descobrir exatamente, e por isso é que precisam de um número maior de amostras para a gente conseguir tentar cercar mesmo e fazer o diagnóstico, tá? Então, em relação ao diagnóstico, a gente avalia os sinais e sintomas, é claro, antes de encaminhar e fazer os exames, faz a dosagem dos anticorpos e a endoscopia com essa biópsia, né, que vai chegar aqui exatamente nesse caso. Em alguns casos, para criança, já existe a possibilidade de fazer o diagnóstico sem que seja feita a endoscopia, mas existem critérios para avaliação desses exames de anticorpos, e aí o gastro vai saber fazer isso aí, tá? Então, é preciso também que tenha bastante essa parceria, né, do gastro, do nutricionista, de todos os profissionais envolvidos, para que cada um aí consiga fazer esse diagnóstico e atuar na base do problema, né? Então, o que acontece? Lá nessa parte do duodeno, onde eu mostrei, a gente tem as vilosidades, que é exatamente isso aqui, né? Então, isso aqui reveste toda a parede, tá? Essas vilosidades é como se elas fossem uns dedinhos, né? Imagina os dedos da mão, assim, que conseguem pegar e captar aquilo que a gente consegue segurar alguma coisa, tá? Então, o alimento, ele chega, ele tem contato aqui com essa vilosidade, ele passa por aqui, né? É onde ele tem absorção de tudo aquilo que a gente precisa aproveitar do alimento. No caso da doença celíaca, essa parte aqui é a parte que vai ser agredida, tá? O corpo ele vai perder bastante dessa estrutura. Em alguns casos, chega até assim ao topo mesmo, ele praticamente perdeu as vilosidades, ele ficou, é o que a gente até chama comumente de mucosa careca, tá? Então, não tem condições de eu ter uma boa absorção com uma estrutura dessa, sendo que a parte realmente onde eu tenho absorção, eu perdi. Então, o que acontece? O tratamento, ele envolve a retirada do glúten, para que assim eu tenha um restabelecimento dessas vilosidades, a recuperação, e elas recuperem a função. É onde a gente percebe que, muitas das vezes, alguns celíacos falam, nossa, eu tava, assim, eu tinha um peso muito baixo e, de repente, eu ganhei muito peso desde que eu comecei a dieta sem glúten. E é o cuidado que a gente precisa ter, porque se a gente faz uma dieta inflamatória, apesar de ser sem glúten, a partir do momento que aumenta a capacidade de absorção, eu vou absorver bem mais, né? Então, eu tenho que absorver coisa boa. Se eu absorvo alimento inflamatório, eu vou ter problema com isso, né? Eu vou ter ganho de peso, isso aí já vai me gerando outros problemas. Então, quando eu tenho uma reação que o glúten vai atacar, né? Na verdade, quando ele entrar em contato aqui, vai desencadear várias reações que vão acontecer, inflamatórias e imunológicas, eu vou ter essa perda de função, eu vou ter também um quadro de hiperpermeabilidade intestinal, ou permeabilidade intestinal, como a gente conhece, ou leaky gut, vocês vão ver esse termo também aí de forma bem comum, onde aqui, de forma de desenho, eu tenho mais ou menos aquela coisa que eu já mostrei, né? Eu tenho as vilosidades aqui, que funcionam bem, direitinho, as células ligadas, né, presas umas às outras com essas junções aqui. Isso aqui seria o ideal e seria o normal, tá? Quando eu tenho um processo de permeabilidade por inflamação e por contato com várias coisas que não fazem bem, seja muitos conservantes, sejam muitos corantes, seja o uso de alguns medicamentos, seja por uso, contato às vezes com vírus, bactérias, até mesmo verminoses que podem agredir aí a parede, né? Apesar de não ser tão no duodeno, mas às vezes do intestino, e vai afetar também outras partes do intestino, eu tenho esse processo aqui que eu adoeço. Então, eu tenho tanto a perda das junções, quanto eu tenho eu estrago a célula, vamos dizer, né? Eu tenho um dano aqui dessa célula que eu vou perder bastante com essa função de absorção de nutrientes. Então, a partir do momento que eu estrago a parte onde eu tenho que absorver bem os nutrientes,
isso pode me gerar várias coisas, tá? Começam a entrar substâncias estranhas, coisas que não deveriam entrar. Eu vou formar como se fosse imunocomplexo, que é o meu sistema de defesa que vai tentar barrar isso, né? E nisso eu formo um complexo daquilo que tenta entrar, vamos supor que seja aí um fragmento de alimento, ou seja, algum contato com conservante, corante, enfim, uma série de coisas, vírus, né? Eu formo um complexo daquilo que está entrando de errado com aquilo que eu preciso defender, né? As minhas células de defesa. Isso cai na corrente sanguínea e circula pelo corpo, tá? A partir do momento que circula pelo corpo, quando chega lá no meu cérebro, isso passa pela minha barreira cerebral, que a gente chama de barreira hematoencefálica, e é quando a pessoa nota aqueles sintomas de agitação mental, de falta de foco, de concentração, e de aquela mente parecendo que está anuviada, que a gente costuma dizer, né? Eu tenho também um processo inflamatório sistêmico que vai culminar em ganho de peso, em esteatose hepática, enfim, inflamação que a gente chama de crônica e de baixo grau, mas que vai comprometer o funcionamento do corpo com o passar do tempo. Eu gero doenças autoimunes, então, se já foi provocado por uma doença celíaca, eu posso gerar outras, ou eu posso também, com o tempo, e dependendo do grau de estrago, se eu tiver uma tendência, favorecer também uma doença autoimune, e é claro que é uma absorção de nutrientes, ela vai acontecer, e uma deficiência nutricional também. Então, a partir desse momento, quando eu já tenho uma permeabilidade instalada, e isso hoje acontece com muita frequência até em quem não é celíaco, eu tenho manifestação em vários órgãos, seja aqui na parte respiratória e da boca, né, sensibilidades alimentares, aquela pessoa que gripa com frequência, nas articulações em forma de artrite reumatoide, aquelas pessoas que têm fibromialgia, muita dor de cabeça, fadiga adrenal, aquela pessoa que queixa muita falta de energia, no intestino, constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, lá na minha tireoide eu posso ter o Hashimoto ou o hipotiroidismo, né, em forma de hipotireoidite de Hashimoto, ou doença de Graves. Na pele, eu posso ter acne, rosácea, eczema, psoríase. No cérebro, eu posso ter a questão da depressão, da ansiedade e do déficit de atenção. Isso aqui são algumas das coisas, tá, gente? A situação pode ficar ainda pior. E aí eu tenho a microbiota, que é isso? É como se fosse aquela flora intestinal, tá? A microbiota é um termo que a gente usa hoje, é mais técnico, vamos dizer assim, mas para descrever a flora intestinal. Essa microbiota, ela vai mudando de acordo com o tempo de vida, com o nascimento, com a infância, e quando eu já tenho aqui a infância, a criança e até a partir de uns 3 anos, daí ela já vai na dieta do adulto. Então, toda essa microbiota, ela já sofre influência desde a barriga da mãe, tá? Então, eu tenho a microbiota da mãe, eu tenho, se a mãe tem alguma infecção, por exemplo, vaginal, durante a gravidez, se ela tem algum problema dentário, tudo isso eu posso afetar a microbiota, tá? A partir daí, o bebê nasce, então, se ele nasceu de parto vaginal ou de parto cesáreo, eu já vou ter microbiotas diferentes. Durante a infância, né, o consumo de leite aqui favorece alguma microbiota, e a introdução de alimentos sólidos também já uma outra microbiota. E depois, na fase adulta, isso aí vai definir de acordo com uma série de coisas que ele vai passar aí. Então, se é uma criança também que teve uma exposição a antibiótico, se foi amamentada ou não, que a questão genética, isso aí ninguém pode negar, né? A genética de todo mundo, ela é importante. E também a questão ambiental, que hoje causa muito mais coisa do que o pessoal imagina, né? Então, é muito diferente, a gente mesmo adulto percebe. Se a gente está num lugar super agitado, poluído, né? E se a gente está ali em contato com a natureza, é diferente, num ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? É outro esquema. Então, assim, tudo isso que está em volta vai alterar a microbiota. Então, por isso a gente precisa de hábitos de vida saudáveis e também de preocupar com o que está em volta, né? Com o ambiente, com tudo aquilo que a gente tem em contato. Então, essa microbiota, se ela está desequilibrada, ela favorece uma série de problemas. Diabetes, aumento de gordura abdominal, trombose, esteatose hepática, que é aquele acúmulo de gordura no fígado, câncer, fibromialgia, doença de Crohn, trombose, né, doenças autoimunes, carências nutricionais e câncer. Eu uso câncer aqui 2 vezes, ó, realmente causa. E aí vocês conhecem aquela frase, né, que fala o seguinte: o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? Isso é bem comum, já antigo aí. E aí, lá nos Estados Unidos, teve um congresso, eu não estava presente, mas eu tive notícia onde eles colocaram esse slide, o seguinte: o intestino
Não é Vegas, né? O que acontece no intestino não fica no intestino. Então, guarda essa informação, né? Aconteceu ali, não fica só ali. Então, vocês já perceberam que um problema que começa com glúten, lá no duodeno, a partir do momento que tem um consumo, causa todo esse estrago, mas não só isso, né? Então, não precisa também preocupar em entender essa figura, tá? Aqui a questão é o seguinte: se eu tenho uma microbiota ruim, e o que favorece uma microbiota ruim? Uma alimentação ruim, né? Uma alimentação ruim e aquela pessoa que não tem hábitos de vida saudáveis, se ela não tem um sono regular, se ela tem um elevado consumo de bebida alcoólica, se ela não se hidrata direito, se ela toma muitos medicamentos, né? Se ela não tem uma prática de atividade física, além da questão da alimentação e várias outras coisas, né, o nível de estresse, etc e tal, ela já vai ter uma microbiota, né, tudo de acordo com a vida que ela leva. Então, se a microbiota é ruim, de cara, ela já favorece um processo inflamatório crônico, que foi aquele que eu falei para vocês anteriormente. E essa microbiota consegue produzir substâncias que conseguem afetar o metabolismo de toda forma. Então, elas conseguem alterar os hormônios, elas conseguem alterar o processo de detox, e elas conseguem favorecer um câncer, inclusive modificando geneticamente, né, causando danos ao DNA. Então, o pessoal acha que microbiota é brinquedo, não é, tá? E a forma da gente tratar isso não é simplesmente comprar probiótico na farmácia, muito pelo contrário, né? Probiótico não pode ser usado de forma indiscriminada, como a gente tem visto. E, como eu falei, né, alguns casos pode ser que a questão da doença celíaca, alguns pacientes não tenham tantas manifestações inicialmente intestinais, mas eles tenham na pele. Então, a dermatite herpetiforme, ela é um tipo de dermatite que só acontece em celíaco, caracterizada por essas lesões bolhosas, e é preciso fazer biópsia dessas lesões para que a gente tenha um diagnóstico. Então, precisa também de ter um dermatologista com o olhar preparado. Por favor, se tiver algum aí de Belo Horizonte que está me ouvindo agora, se manifeste aí no final, me mande uma mensagem para a gente trabalhar junto. Porque o maior desafio que eu tenho com alguns celíacos que aparecem, às vezes, com esse quadro, é conseguir que no dia que ele está com a bolha, que ele consiga ser atendido e seja feita essa biópsia. Então, é uma dificuldade grande aí que a gente enfrenta, e às vezes no dia que ele consegue a consulta, a bolha já não está mais, ele já não consegue fazer a biópsia, então isso aí arrasta, né? Isso aumenta bastante o tempo. Tá? E aí a gente não pode esquecer também, isso já foi inclusive divulgado e comentado até em revistas de grande circulação, que o cérebro e o intestino, eles têm uma ligação muito forte, né? Elas estão super interligados. Então, todo aquele paciente que chega com qualquer problema que ele queixa, né, neurológico, psiquiátrico, eu já sei que o intestino dele não está bem, né? É claro que a gente pergunta para confirmar só, mas a gente já percebe que a situação não está boa, tá? Então, tem estudos que mostram também que a associação do glúten com a esquizofrenia já foi citada desde 1950, né? Ele está relacionado também com o espectro autista, pacientes bipolares. Outra coisa é que 10% dos pacientes celíacos têm manifestações neurológicas, então, ataxia cerebelar, esclerose múltipla, epilepsia, enxaqueca, depressão, declínio cognitivo, que é aquela dificuldade de aprendizado, neuropatia periférica, que é como se fosse aquela perda da sensibilidade nas extremidades, a perda de audição. Outra coisa também muito comum, mulheres com infertilidade, né? Então, tem aquelas mulheres com infertilidade onde elas já têm algum motivo para isso, por exemplo, elas têm muitos miomas, elas têm endometriose, elas têm várias coisas já, trombofilia, muitas coisas que dificultam a questão da fertilidade, tá? Mas a gente tem também aquelas mulheres onde elas fazem todos os exames, aparentemente não dá nada, mas elas não engravidam. Então, muitas delas, a questão é relacionada à doença celíaca, porque se a gente parar para pensar, a gente vê, se mal tem nutriente para um, como é que vai ter para dois, né? Então, o corpo mesmo já arranja formas de impedir essa gestação, para que a situação não fique ainda pior, né? É até um mecanismo aí, vamos dizer, de defesa, tá? De proteção dessa mulher. Então, doença celíaca sem diagnóstico é um fator de risco para infertilidade, né? E muitas mulheres que não conseguiam engravidar, depois de investigar, descobriram que a causa era a doença celíaca. Né? Outra coisa também é a prevalência de outras doenças autoimunes em pacientes que já têm a doença celíaca, principalmente o diabetes tipo 1 e a doença de Addison. Diabetes tipo 1 é uma coisa que eu chamo bastante atenção aqui, porque acontece com muita frequência do paciente ter o diagnóstico de doença celíaca, e nesse primeiro momento, em questão de alimentação, ele consumir muito carboidrato refinado.
tá? E isso para o corpo é péssimo, gera inflamação, e a gente acaba favorecendo bastante esse quadro de diabetes também. Então, é um alerta que eu faço aqui, e é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante aí, de maneira geral, porque é muito comum esse tipo de coisa. Então, o diagnóstico tardio geralmente está associado também a anemia, osteopenia, osteoporose, infertilidade, aborto espontâneo, puberdade tardia, menopausa precoce, enxaqueca, ataxia ao glúten, epilepsia, e o risco também aumentado de câncer do intestino delgado, do esôfago, da orofaringe, né, e de uma enteropatia associada a linfoma de células T. Então, por isso que a gente fala, né, o que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, é um quebra-cabeça bem grande, e o que a gente percebe? Né, que muito da dificuldade também está com relação à alimentação que muita gente vem levando. Hoje em dia são muitos produtos cheios de corantes e adoçantes, conservantes, alto teor de açúcar e sal, muitas substâncias químicas que eles usam, né, para tentar deixar aquilo mais atrativo, mais gostoso. Disruptores endócrinos, que são substâncias que vão alterar toda a questão hormonal, e estão presentes aí, principalmente nas embalagens, né, em várias coisas, embalagens de plástico, muita coisa nesse sentido. Metais pesados, que são tóxicos, e são alimentos geralmente muito pobres em fibras, muito pobre em nutrientes e pobre em fitoquímicos, que são aquelas substâncias que vão fazer um efeito positivo no nosso organismo. Então, acabam sendo alimentos supercalóricos, pobres em nutrientes, mas eles têm o mérito, porque eles são aqueles alimentos sem tudo. Sem glúten, sem açúcar, sem leite, sem isso, sem aquilo. Aí a gente não para pensar assim, mas ele tem o quê, né? A gente só valoriza aquilo que ele não tem, a gente não valoriza o que ele tem. Então, é outra coisa também que a gente precisa trabalhar bastante, porque tem muita tranqueira sem glúten no mercado. Então, o fato só de ser sem glúten não garante que é uma coisa bacana para a saúde, né? E a gente precisa ter esse filtro, tá? Começar a trabalhar isso aí. Então, é pensar que quando eu pergunto à pessoa o que ela fez no lanche, ela acha que ela comeu alguma coisa diferente, porque num dia ela comeu isso, no outro isso, no outro isso, no outro isso, né? E assim vai. Então, aqui só o pão de queijo que não tem glúten, mas como a gente está em Minas Gerais, eu puxei uma sardinha para a nossa lata aqui, né? Mas a questão é muito essa, tá? Então, isso aqui, independente de quem come com glúten ou sem, a gente tem que repensar a frequência, repensar a quantidade, repensar a forma como isso está chegando, tá? Então, eu sempre digo, existem inúmeras opções, há como tornar tudo isso de forma mais saudável, a gente não precisa perder de forma alguma o prazer de comer, mas isso aqui não é variedade, tá? A pessoa precisa repensar esse consumo de farinhas de maneira geral. Existe fast food saudável? Sim, existe, né? E dose de fofura também, né? Olha só, cada um mais lindo que o outro, né? Então, é possível, sim, a gente começar a fazer boas mudanças e que vão impactar. Então, para quem fica triste por ter tirado a farinha de trigo da vida, eu vou te mostrar que agora é um momento de muita alegria. Por quê? Essas farinhas de trigo usadas no mercado, elas têm sofrido aí por algum tempo já fortificação de ferro, e ferro solto dentro do intestino faz mais bagunça do que traz solução. Tá? A gente inflama o intestino, a gente favorece a microbiota, que não vai trabalhar de forma legal aí, né, que a gente tem entre bactérias boas e ruins, vamos dizer, se é que a gente pode dizer isso, assim, na verdade elas precisam estar em equilíbrio. Então, eu não vou favorecer, vamos dizer assim, as melhores bactérias, se eu puder falar dessa forma, né, que é claro que existe, as ruins também, elas são importantes aí dentro do equilíbrio. E essa fortificação de ácido fólico, ela pode levar a complicações, principalmente a resistência à insulina. Então, as pessoas estão se entupindo com essas farinhas já tem bastante tempo, né? É claro que depois que faz a retirada aí com a doença celíaca, isso melhora bastante, e melhora inclusive por isso aqui, tá? É claro que a gente nunca tira isso da dieta sem a avaliação para que a gente tenha um diagnóstico fechado. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. E aí, se você ainda está triste porque tirou a farinha, eu vou te dar mais uma razão, né? A gente tem esse documento aqui que foi lançado no Diário Oficial, onde a Anvisa permite que o alimento tenha até 225 fragmentos de inseto por cada 225 gramas de produto pronto de trigo. Então, cada farinha, cada macarrão, cada biscoito, cada pão, né, tudo que eu tiver lá, 200 gramas, se eu tiver, ou 225 gramas, 225 fragmentos são permitidos. Então, se você come lá 100 gramas, 100 fragmentos, em média, né? 200 gramas, 200 fragmentos em média. Então, o que acontece com isso?
né? Tem muita tranqueira passando aí, né? Pelinho, patinha, né? De inseto, que vai junto e que eles consideram normal, natural e aceitável. Então, quem está consumindo café, e esse documento ele não mostra só farinha de trigo, tá? Ele mostra café, ele mostra chazinho de saquinho, ele mostra uma série de coisas. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. E é onde a gente mostra que às vezes a pessoa acha também que o problema é só o glúten, e tem casos onde o problema não é só o glúten, é um monte de coisa que vem junto com essa farinha. Às vezes o paciente não tem doença celíaca, mas ele tem um alto consumo desses alimentos aí, e é claro que isso aí vai causar algum prejuízo, né? Porque o corpo não vai entender como normal e natural ficar ingerindo fragmentos de inseto. Outra coisa que a gente vê também é que metade dos brasileiros aí, quase metade, não lê os rótulos, né? Então, dos 52% na média que lê, 35% entende mais ou menos o que está escrito. Então, eu trouxe aqui também, sem nenhum objetivo aqui, em relação com marca nenhuma, tá? Só para mostrar que, às vezes, na mesma marca, eu tenho produtos muito diferentes, tá? Então, eu tenho aqui a primeira opção, onde eu tenho para esse iogurte, leite desnatado, leite em pó, fermento, ok, simples, básico, como deveria ser, vamos dizer assim, tá? Aí eu tenho um outro aqui com uma quantidade imensa de coisa, para deixar mais viscoso, deixar colorido, deixar com sabor de alguma coisa, deixar com um monte de coisa. Então, eu encho isso aqui de coisa química, eu vou alterar minha microbiota, eu vou gerar hiperpermeabilidade, eu vou inflamar meu intestino, porque eu tenho mais açúcar, eu tenho corante, eu tenho uma série de conservantes, eu tenho uma série de coisas que não são necessárias aqui para mim. Então, é claro que, em termos de não conter glúten, nenhum dos dois contém, mas não é só isso que a gente precisa olhar no rótulo. A gente precisa olhar o todo, tá? Então, ser mais atento a isso que a gente anda comprando, ingerindo, e ter cuidado, né? Não é só porque a marca é boa ou é ruim, todos os produtos são bons ou ruins. A gente precisa ter também esse controle, né? Então, como que funciona também em questão de legislação, né? Lá na Europa, eles permitem até 20 ppm de glúten para os produtos aí que são feitos pela indústria para os celíacos, tá? E aqui no Brasil, a gente está mais ou menos nesse mesmo esquema. O que são 20 ppm? Imagina, por exemplo, aquele sachêzinho de sal de 1 grama. Divide aquilo em 1000 partes, daquelas 1000 partes você pega 20, tá? Daquelas 20 ali é o que é permitido, só que ao invés do sal, seria do glúten, tá? Isso é o tolerável, é o que eles já viram que não causa nenhum tipo de... não costuma provocar reação, tá? É o que é aceitável, até mesmo para quem é celíaco, né? E a questão de rotulagem também, a gente veio passando aí por algumas modificações de forma relativamente recente, onde a questão da contaminação cruzada, ela passou a ser encarada pela indústria de uma forma mais séria, vamos dizer assim. Então, os alimentos que também são expostos à contaminação cruzada, eles também vêm com a rotulagem de que contém glúten, tá? Então, antigamente, a pessoa comprava, por exemplo, um feijão que era processado lá numa máquina próxima ou no ambiente com farinha de trigo, a gente nunca ia imaginar que aquele feijão pudesse ter uma contaminação cruzada, porque o feijão em si não tem glúten nenhum, né? E hoje a indústria já é obrigada a rever essa questão do processamento de tudo isso para poder garantir, né, para o celíaco que aquele feijão realmente não tem glúten nem por contaminação, tá? Então, quando realmente não tem o glúten nem a contaminação, vai estar escrito que não tem glúten. Mas se tiver pelo menos o risco da contaminação, vai vir escrito sim que contém o glúten. E um exemplo aqui, ó, que gerou até bastante confusão, se a gente vê, por exemplo, que eu tenho aqui um gergelim tostado, está escrito que não tem glúten, porque realmente no gergelim não tem, né? Mas aí ele falava aqui que podia ter traços de trigo, de centeio, de cevada. Então, assim, se está no ambiente contaminado, ele tem que considerar que esse alimento contém o glúten, tá? Mesmo que o gergelim não tenha, para exatamente informar e ficar mais fácil do celíaco comprar qualquer tipo de produto. Então, se você vê qualquer rótulo aí que não está adequado, você pode mandar um e-mail, né, para a Anvisa, porque aí eles vão tentar intervir e solucionar a questão, né? Ontem foi falado bastante da questão da contaminação cruzada, então também não vou adentrar muito nisso, né? Mas é só pensar que muitas das vezes nos hortifrutos também a gente pode ter. Esse aqui é um exemplo de uma melancia e um milho que estava sendo acomodado em palhas de trigo. Então, muitas das vezes a gente não imagina, né, que a gente pode, numa fruta, num legume, num cereal, a gente encontrar fragmento de glúten, né, aquele que naturalmente não tem, tá?
Então, por isso a gente também recomenda bastante a questão de buscar os orgânicos, buscar os produtores locais, buscar as feiras, né, mais próximas, sempre na medida do possível, porque contato direto com esse produtor é muito mais fácil a gente cercar esse tipo de situação, tá? Outra coisa também, a gente não pode deixar de lembrar que a questão de levar uma vida sem glúten não pode impedir a gente de viajar, de ter lazer, né, de tudo isso. Então, é preciso a gente se adequar. Então, vai viajar sem glúten, contacta a empresa aérea. Se é voo internacional, eles costumam ter opção de refeição sem glúten, mas tem que solicitar com antecedência, tá? Isso varia de companhia para companhia. Outra coisa também, tenha sempre com você alguma coisa que você possa comer, porque se a empresa, e eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Se a empresa esqueceu da sua comida, ou não colocou, ou viu que realmente não está totalmente adequado para você, tem alguma coisa que você possa comer. Até porque pode acontecer também do voo atrasar, você não encontrar nada que você possa no aeroporto, e aí você não fica sem nada. É claro também atender as legislações de cada país, porque tem lugar que você não pode entrar com determinados alimentos, principalmente alimentos frescos, tipo frutas, coisas com sementes, né, embalagens abertas de industrializados, então tem que olhar também como é que funciona em cada local, tá? Voo doméstico não tem isso, então leva realmente o que você vai precisar junto com você. Empresas de cruzeiro também, várias já se adequaram, então manda também uma solicitação antes, conversa com eles, fala da sua necessidade, porque aí eles vão conseguir te atender. Se alugar um apartamento, lembra que se o apartamento não é de um celíaco que está alugando para você, vai ter toda a questão da contaminação, então muito cuidado aí com os utensílios, tem que ver direitinho como é que você vai fazer, tá? Os hotéis têm melhorado, aos poucos a coisa está caminhando, ainda precisa muito em alguns lugares, outros já estão bem mais à frente, vamos dizer assim. Então, a gente tem também comunidades, né, na internet, as próprias associações de celíacos locais, que informam quais são os lugares onde são mais seguros para se hospedar, tá? Em que tem mais condição de receber o celíaco. E viajando de carro também, leva com você, porque até a gente não sabe durante o trajeto o que você vai precisar, tá? E tem também aí para algumas pessoas se beneficiam bastante do Nima, que é esse aparelhinho. A gente não recomenda que seja o Nima dos locais, né? É ideal que cada um tenha o seu, se quiser usar, tá? Pode ser uma ferramenta interessante, mas ainda a gente tem que rever, né? Ver a questão do custo disso, né? Do acesso, e realmente, se tem necessidade, né? Se a pessoa só está comendo em casa e geralmente está tranquilo, pode ser que não tenha necessidade de ter um Nima, tá? Aí vai muito de cada caso. Então, é o que eu digo também, o paciente, ele chega para a gente de forma estraçalhada, emocionalmente, fisicamente, o intestino nem se fala, né? Assim, a questão corporal, muitas das vezes com vários sintomas, com problemas que vieram em decorrência da doença celíaca. Então, a gente mostra sempre que precisa sim ter esse equilíbrio, mas além de nutrir o corpo, a gente precisa nutrir a mente, nutrir a alma, nutrir as emoções e nutrir a energia, tá? Então, não adianta a gente pensar também só na comida, a gente tem um conjunto aí que a gente precisa trabalhar, né? E pensar o seguinte, a vida está te dando uma nova oportunidade de comer melhor, de escolher melhor, né? De rever uma série de coisas que pode ser muito boa para você, para sua família, para todo mundo que estiver em volta. Então, encarem como uma oportunidade e não como um problema assim, que, nossa, por que que a vida fez isso comigo, tá? Encarem da melhor forma, que é o melhor jeito de ir para frente e até recuperar aí, né, bastante da saúde que pode ter sido debilitada. Então, sempre se informem, mas se informem em locais e com pessoas e com profissionais, né, que tenham informações realmente que sejam para acrescentar, tá? Cuidado, porque a gente lê muita besteira por aí e vai muito na onda, e aí isso é perigoso, tá? Outra coisa aqui, já estou finalizando, é pensar que aqui está como 5 fases sem glúten, mas nem sempre isso acontece só na questão sem glúten, mas com muitos problemas que a gente tem que enfrentar na vida. Então, inicialmente a negação, passou a negação, muitas vezes a pessoa com raiva do diagnóstico, né? Passou a raiva do diagnóstico, ela tenta barganha, tentando até um certo auto-boicote, vamos dizer assim, né? Ah, será que se eu fizer isso ou aquilo eu vou melhorar, né? Ela tenta se enganar, mas na verdade não funciona. Aí ela se deprime, e aí depois ela aceita e fala, bom, realmente não tem jeito, eu sou celíaco mesmo, eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaca mesmo, eu preciso tomar uma atitude e fazer e cuidar de mim, tá? Então,
A melhor pessoa que vai cuidar de você é você mesmo. Quanto mais rápido você chegar na aceitação, mais resultado você vai ter, mais rápido vai ser a recuperação. Existem pacientes que não saem da negação nunca. Existem pacientes que não saem da depressão. Eles não conseguem avançar de fase, tá? Mas, assim, a gente, enquanto profissional, tenta fazer de tudo para que isso aconteça, mas também não depende só de nós. Depende muito do paciente, ele tem que querer melhorar, tá? Ele precisa fazer isso. Então, a gente está aqui para dar todo um suporte, para dar todo um apoio, né? Mas o paciente precisa querer melhorar. Então, a troca de experiências, ela é sempre fundamental, de aprendizado também. Então, eu vou deixar aqui alguns, né? Uma pena não ter conseguido colocar todos que eu gostaria, né? Até por questão mesmo de espaço. Mas a gente tem aqui comunidades, a gente tem as Acelbras, a gente tem várias partes aí no Instagram, no Facebook, ou mesmo na internet, com informações muito boas, essa troca de experiência entre os celíacos, que vale muito a pena fazer contato, tá? O Viva Sem Glúten, eu acho que é a melhor escola que a gente pode ter, né, em relação à vivência realmente da questão, né? Vou deixar aqui algumas sugestões de leitura, então eu tenho aqui o nosso guia alimentar, para quem tem dúvida em relação ao que é um alimento superprocessado, ultraprocessado, uma comida de verdade, né? Quem quiser saber um pouco mais da questão do trigo também, esse livro Barriga de Trigo é interessante. Quem quiser saber um pouco da influência e até neuro do glúten, né? Esse livro escrito pela Cláudia Marcelino, que é a mãe de um autista e hoje nutricionista, né? Ela foi estudar nutrição para ajudar também o filho. Então, esse verdinho é a primeira edição, o azul é a segunda, tá? Do livro que ela escreveu, muito com base na experiência dela do autismo e o quanto a retirada do glúten ajudou muito na questão da melhora do filho dela. E aqui no site lá do Rio Sem Glúten, a gente tem vários materiais, eu coloquei esse aqui só mesmo para exemplificar, mas a gente tem muito material legal, muita cartilha, muito material que foi desenvolvido mesmo por celíacos, e que sempre ajudam, tá? Ajudam com os familiares, ajudam na escola, ajudam no local de trabalho, ajudam com os amigos, enfim, para tudo que você precisar de ajuda. Esse livro também da Denise Carreira, que é uma nutricionista que fala sobre glúten, tá? Denise foi minha professora, é uma pessoa super bacana, muito competente também. Lá no meu Instagram, a gente tem, no meu link lá, tem vários e-books, tá? Todos, praticamente todas as receitas são sem glúten, então para já facilitar bastante aí para os pacientes, foi um material desenvolvido por mim, mais duas nutricionistas, a gente fez isso agora durante a pandemia para as pessoas que precisam tiveram que cozinhar em casa, né, não tinha uma ideia de onde começar, tá? Além disso, aqui na bio aqui do Bem Viver Sem Glúten, a Aline também fez todo um e-book com algumas receitas que ela usa e na prática, e está disponível lá de forma gratuita, então é só clicar lá para poder pedir que elas enviam para você, tá? Convidar vocês também para assistir esse bate-papo que eu tive com a Raquel Benatti, a Esther Benatti, as irmãs, né, gêmeas e celíacas, está lá no meu canal do YouTube, ou na minha página também do Facebook, ou mesmo no IGTV do Instagram. Então, elas contam muito da história, né, de como que foi o diagnóstico delas, como é que foi feito isso, e da questão dos sintomas também, como é que isso apareceu. Então, quem não assistiu, né, eu convido que assista, que realmente é bem interessante. Deixo aqui a minha frase, né, que eu acho que, para finalizar, e tem tudo a ver, né, não basta saber, é preciso aplicar, não basta querer, é preciso também agir, né, então, a frase não é minha, mas eu coloquei aqui como, né, uma forma de finalizar, que eu acho que é muito isso, né? Não adianta saber sobre contaminação cruzada, saber sobre glúten, se eu não aplico isso no dia a dia, né? Então, agradecer mais uma vez o convite, pela participação aqui no evento. Esse aqui foi o que eu encontrei a Ângela, né, lá no Rio de Janeiro, no último evento que a gente foi presencial aí. E agradecer muito por essa oportunidade, agradecer a Aline também, né? Desejar todo o sucesso para as palestras que ainda vão vir. E certamente eu espero ter contribuído de alguma forma, né? Se tiverem alguma pergunta, eu estou aí às ordens para que a gente responda, tá bom? Muito obrigada, eu vou deixar aqui os meus contatos também. Que aula excelente, Gláucia. Foi, assim, espetacular. Estou esperando aqui, ver se atualizou já no Instagram. O pessoal já está visualizando a gente.
Tá me vendo? Eu estou te vendo. Você tá com... Peraí, eu estou compartilhando a tela aqui. Voltei. Ah, isso. Obrigada. Boa noite a Tecnologia todos. me Assim, pega. uma gratidão enorme, Glaucia, pela oportunidade das suas palavras. Muita gente elogiando, agradecendo a aula. Perguntado sobre o Nímia, o que é. O NIM é um aparelhinho onde ele vem com uma cápsula, e o que a pessoa faz? Ela coloca aquele alimento que ela tem em dúvida, se tem glúten ou não, vamos supor que ela vai comer num restaurante, né, onde falaram que é sem glúten, e ela quer se certificar se realmente aquela comida não vai ter glúten, não vai fazer mal. Então, ela pega um pouquinho do alimento, ela coloca no aparelho, e aí vai aparecer no visor. Se for uma carinha rindo, ela pode comer, que está seguro, vamos dizer assim, né? E se a carinha ficar triste, é porque ali tem alguma contaminação, alguma coisa que não está legal, né? Então, já é como se ele aprovasse ou desaprovasse aquele alimento, tá? É claro que pode existir margem de erro e tal, pode, né? Mas para aquela pessoa que às vezes viaja muito, às vezes pelo estilo de vida que ela tem, vamos supor uma pessoa que viaja muito a trabalho, ela não consegue comer só em casa, ela tem que tentar se adequar o tempo todo, ele pode ser uma ferramenta interessante. Vende com mais, ao que eu sei, assim, o pessoal traz dos Estados Unidos, mas tem o custo da cápsula, e cada vez que você vai testar uma coisa no Nima, é uma cápsula que você coloca nele para que ele funcione, né, te dê o resultado. Então, o custo de cada cápsula também ele é um pouco elevado. Então, tem que ver aí se realmente é um custo-benefício, né, não é uma coisa que a pessoa consegue usar geralmente com tanta frequência, mas é uma ferramenta. O pessoal perguntando onde compra também, aí depois isso geralmente traz importado, né? Isso, geralmente traz de fora. Às vezes o pessoal viaja e traz de fora. Pode olhar, né? Às vezes uma pessoa que vá com frequência e tal, se consegue comprar lá e trazer. Aqui eu ainda não sei se está vendendo, de repente até tá, mas eu não tenho notícia ainda. E o pessoal também pediu depois para você disponibilizar os slides, que todo mundo adorou a aula, e o pessoal depois quer ver com mais detalhes. Então, depois, se a gente puder compartilhar os slides, também vai ser bacana. Tudo certo. Então, é isso, Glaucia. Quero agradecer muito a oportunidade hoje, as suas palavras. Né? A minha proposta, quando eu falei com a Ângela, né, da possibilidade de fazermos esse simpósio, foi justamente levar essa filosofia assim, de bem viver sem glúten. A gente tem que ter os cuidados, né? Tem que ter uma orientação, tem que ter acompanhamento, é importante, né? Esse cuidado com a contaminação cruzada, com essa microbiota intestinal, gastrointestinal, né? E falar também, abordar bastante dessa questão da sensibilidade ao glúten ou celíaca, né? Porque ainda a pessoa acha que ela é sensível ao glúten ou celíaca, então ela pode ter menos cuidados. Então, se eu não desencadeei a doença ainda, eu posso relaxar, né, às vezes, na alimentação. Né? E acho que é importante, a forma que você apresentou foi, assim, bem didática, né, para as pessoas conseguirem entender da importância que é de se fazer o diagnóstico, né, e não tirar da dieta antes de ter o diagnóstico conclusivo, porque depois complica, e eu acho que é importante para sair dessa fase de negação, que eu acho que foi excelente as etapas, representa muito, muito bem assim, essas fases de quando a gente faz o diagnóstico. Quando a gente tem o diagnóstico, fica mais fácil da gente conseguir transpor a fase de negação. Uhum. Né? Quando você fica meio na dúvida, é aquilo que você queria ouvir. Não tenho certeza, então vou usar hoje. Eu passo mal de vez em quando, mas isso não vai ter uma sobrecarga depois. Não vai ter uma consequência. Né? E quanto que a gente vai desencadeando doenças. Eu costumo dizer que o melhor presente que o celíaco tem é o diagnóstico. Porque a partir do momento que ele tem um diagnóstico, dali ele já consegue prevenir, evitar uma série de problemas. A questão é que, às vezes, o diagnóstico vem tardiamente, depois que ele já está todo comprometido, e a gente tem que correr atrás de equilibrar uma série de coisas. Então, uma pessoa que chega com anemia, com osteoporose, infértil, né,
E assim, a gente vê com depressão, porque às vezes ele não tem nutriente para formar neurotransmissor, então não tem serotonina, não tem, né, aquela sensação de prazer, bem-estar, satisfação, vontade de fazer as coisas, né, que a dopamina também é muito relacionada a isso. Então, são carências nutricionais que, a partir do momento que a gente corrige, melhora muito a qualidade de vida, não só da questão do funcionamento do intestino, mas da vida como um todo, né? Então, se a gente tem um diagnóstico que já corre atrás e vai reparando esses danos, é muito melhor. Então, não tenha medo do diagnóstico. O pessoal tem muito medo do diagnóstico, e não é para ter, né? Ele é a solução de muita coisa. Foi ótimo, muito obrigada, agradecer mais uma vez, N vezes vou te agradecer pela aula de hoje, foi excelente. Eu que agradeço. Agradecer também a Diniz Produções, assessoria digital, que está fazendo a transmissão para a gente. A FenaCelbra, que está compartilhando no Facebook, está transmitindo lá também ao vivo. A Celbra, Seção Minas, que embarcou, né, na ideia de organizar esse simpósio num tempo curto, mas que a gente está tendo um retorno excelente. As pessoas estão aproveitando, estão gostando bastante, então estou muito feliz a gente está realizando. Eu vou pedir para a Ângela abrir a câmera dela um pouquinho, para ela se despedir aqui de hoje. Amanhã a gente tem mais uma live às 19 horas, com a Lívia, nutricionista. Ela vai estar falando sobre quais são as vitaminas e os nutrientes essenciais para o celíaco, né? Complementando, acho que cada dia uma palestra vai complementando a outra, então está sendo ótimo. Vou deixar as palavras aí com a Ângela e com você nesse final. Obrigada. Boa noite a todos. Doutora Gláucia, dá vontade da gente ficar muito tempo, né? Ouvindo, e todo dia um aprendizado. Todo dia um aprendizado. E eu fiquei assistindo com muita atenção a senhora falando depois no final sobre a questão de nutrir, né? Como é importante e como é necessário a gente estar nutrindo, não é só o corpo, mas a mente, a alma. E isso é uma coisa que eu gosto muito disso, nutrir até de bons pensamentos, né? E um deles é isso mesmo. O primeiro pensamento positivo, que parece contraditório, é quando a gente recebe o diagnóstico. A pessoa fala, mas não é bom. Não, é bom, você sabe o que tem e vamos buscar o tratamento, né? Como a senhora colocou muito bem. Existe tratamento e controle, então vamos buscar, vamos fazer. É difícil? É, mas passa por aquela fase, né? Uma escadinha depois da outra, a negação, a raiva, a briga, a gente tem vontade de brigar com o mundo, e de repente a gente se encontra num outro universo, com outro olhar, e que esse olhar é o olhar da saúde, é o olhar de desapego de muita coisa, que veio agregando a nossa cultura alimentar, que nem faz parte dela, né? E eu fiquei muito encantada com esse final também, porque traz para a gente uma razão para a gente seguir um tratamento, que ele não vai só nos tratar de uma doença, mas tratar da gente como um todo. Nós não somos só uma parte, uma dieta, um pedaço, vai tratar aquilo ali, né? Eu acho que está ferido é tudo, né? Ferida a alma, a essência da gente, a cabecinha, e de repente isso vem mostrar para a gente o porquê precisamos mudar, né? O porquê precisamos aprender, o porquê precisamos estar assistindo, lendo, entendendo, né? Eu fiquei até um pouco com sentimento de culpa do primeiro dia, que eu queria passar uma parte mais motivacional para todo mundo, e me empolguei e disse, é preciso ler, tem que ler. Eu falei, como se você motiva a pessoa obrigando ela e ditando normas, mas não é. Eu acho que é um anseio que a gente tem, que as pessoas têm que se conhecer e têm que conhecer o que tem. Então, a chave do conhecimento é que vai dar a gente segurança do que a gente vai fazer. Porque a gente vai encontrar muita gente para falar, olha, não faça isso é bobagem, isso um pouquinho não faz mal, prove disso, prove daquilo, hoje você pode sair da dieta. E a informação é a única chave que a gente tem como defesa. Então, eu até... Agora estou mais aliviada, porque a palestra de ontem e a de hoje me deixaram mais aliviada, dizendo, olha, realmente a gente tem que se esforçar para ler, para conhecer, para fazer, para aprender, né? Muito obrigada, foi muito prazeroso, e amanhã eu espero contar com a senhora também para assistir a palestra de amanhã também, a aula de amanhã. Agradecemos a todos que estiveram conosco, a Aline, muito obrigada,
Desejamos que todos tenham uma ótima noite. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? E estamos sempre por aí, né? Precisando de alguma coisa que eu puder agregar, é um assunto que realmente, para mim, é super relevante, eu acho que é super importante, né? Então, parabenizar vocês mais uma vez por esse evento. E não fique com sentimento de culpa, tá? Eu assisti essa apresentação, achei, assim, super espontâneo, super de coração mesmo, de coração aberto, super acolhedora, né? E eu acho que o caminho é esse, né? Ontem, infelizmente, não consegui assistir ao vivo, mas assisti depois lá no Facebook da FENACELBRA. Então, na medida do possível, também com a agenda, aí a gente vai acompanhando, mas o importante é estar sempre de olho, né, em tudo que sai de novidade, porque aí a gente consegue cada vez mais ter ferramentas aí para ajudar esses pacientes. Muito obrigada. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite.